Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo. Eu tenho os cabelos escuros, curtos na altura das orelhas, tenho os olhos bem pretinhos, eu sou morena e tenho um sorriso bem largo. Eu estou vestindo uma camiseta branca, atrás de mim tem uma mesa com alguns livros, plantinhas e objetos decorativos. Pessoal, no nosso De Olho na Escrita de hoje, nós vamos analisar uma mensagem escrita para a aldeia Maracanã, que fica no bairro Maracanã, na nossa cidade. Você não sabia que tem uma aldeia indígena aqui no Rio de Janeiro? Tem sim! Vamos ler um texto que está no material do segundo semestre de 2022 do quarto ano, na página 15. Pensando na história do Rio de Janeiro, será que foi sempre escrita ou também foi transmitida oralmente? Os povos originários do Rio de Janeiro eram indígenas de tradição oral. Todo o conhecimento e mensagens eram transmitidos através da fala, discursos, provérbios, canções e testemunhos passados de uma geração para outra. Na parede da aldeia Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, tem a seguinte frase pintada: sábia é a nação que preserva a sabedoria da ancestralidade. Hoje, os indígenas de diferentes etnias vivem na aldeia Maracanã, entre elas Guajajara, Chavante, Pataxó, Funiô, Apurinã, Tucano, Chucuru, Puri e Uai-Uai. Eles reivindicam a construção no local da Universidade Indígena com o objetivo de valorizar os saberes e as práticas tradicionais, como a agroecologia, o estudo de línguas e culturas indígenas. A intenção é recuperar os ensinamentos difundidos por povos de tradição oral que foram silenciados pela cultura escrita dos colonizadores. Durante a pandemia, morreram muitos anciões indígenas, considerados verdadeiras bibliotecas vivas, e isso foi visto como uma perda irreparável para a cultura desses povos. Viram quantas etnias diferentes vivem hoje no Rio de Janeiro? Percebem como é importante para esses povos as pessoas mais velhas? E não fossem as pessoas mais velhas, como iríamos saber sobre esses povos originários, se a cultura deles era oral e não escrita? Pessoal, o nome Maracanã, tanto do bairro quanto do Rio Maracanã, quanto da aldeia Maracanã, que hoje resiste nessa região, tem origem tupi-guarani. Maracanã é igual a papagaio. Recebeu esse nome na época da colonização portuguesa, porque os seus arredores eram habitados por várias espécies dessas aves que fazem muito barulho, semelhante ao som do maracá, um instrumento musical ritualístico indígena. E a nascente do rio Maracanã fica nas encostas do maciço da Tijuca e do Morro do Sumaré e deságua na Baía de Guanabara. O rio foi canalizado em 1851 e era o principal fornecedor de águas da Grande Tijuca. Isso, é claro, antes de se tornar escoamento de esgoto e quase totalmente poluído devido ao desenvolvimento urbano em sua vizinhança. Antes de ser acimentado, as águas eram absorvidas pela terra, e pela mata que ficava nas margens do rio. Mas o cimento não absorve essa água toda. Então, o que acontece? As enchentes, porque o rio, quando chove, ele enche e a água não tem para onde escoar e transborda. Agora, vamos fechar os olhos e imaginar como devia ser a vida em torno do rio Maracanã há cerca de 500 anos atrás. Pensem nos animais que viviam ali, nas águas limpas para se banhar. Sabia? As pessoas tomavam banho no rio Maracanã, óbvio. Nesse calorão do Rio de Janeiro, tinha um rio onde as pessoas se banhavam, onde tinha peixes para pescar e tinha aquele som. Pensa no som dos papagaios ao redor. Agora volta pro presente, já fica de olho fechado. Agora pensa na Avenida Maracanã de hoje, com carros, asfalto, trânsito, prédios, comércio e muitas pessoas. Abre os olhos. Vocês conseguiram perceber todas as transformações ocorridas nesse local? Como que era antes e como que é agora? Um outro local que também era habitado por um povo indígena é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa região era habitada pelos indígenas tamoios até 1570. Olha quanto tempo atrás. A lagoa era conhecida por diversos nomes, como Piraguá, Sacopenapã, Camanducaba, Sacopã ou dos Socóis, que significa raízes chatas. Conta-se que no governo de Antônio Salema, que era o governador do Rio de Janeiro na época, foi utilizado um método traiçoeiro e terrível para exterminar os indígenas da região. A mando desse governador, roupas usadas por doentes de varíola foram espalhadas pelas margens da lagoa. Inocentes, os indígenas tocaram essas roupas e foram contaminados pelo vírus da varíola e exterminados. Após esse grande massacre, foi construído no local o Engenho del Rei, onde funciona o centro de recepção aos visitantes do Jardim Botânico hoje. Agora, observem essas imagens. Essas duas primeiras imagens são de 1820 e a gente não vê a presença de indígenas,
mas de poucas pessoas escravizadas, poucas construções ao redor. E essa outra imagem é da atualidade. Para lembrar essa triste história, foi instalada na Lagoa em 1979 a escultura de um menino indígena chamada de Curumim, por seu criador, o artista plástico Pedro Correia de Araújo. Agora pensa, né? Observa, reflita. Como era antes essa região da Lagoa e como é hoje? Vocês percebem as diferenças nas imagens? Olha quantos prédios ao redor hoje. E vejam bem as imagens dessa lagoa em 1820. Até o final do século XIX, a área da lagoa permaneceu quase intacta. Apenas alguns aterros haviam sido feitos na região do Leblon. E depois o entorno da lagoa foi se urbanizando e sofrendo sucessivos aterros, né? E ela foi diminuindo de tamanho, dando lugar a prédios e ruas. A lagoa era enorme. Agora, gente, sabe quem teve uma ideia incrível? Foi a Dandara. Ela escreveu uma mensagem para a aldeia Maracanã. Ela escreveu assim: caros amigos da aldeia Maracanã, conversei com algumas pessoas mais velhas da minha família e me contaram que antigamente era possível tomar banho no rio Maracanã. Adorei imaginar como era essa região antes de ser asfaltada e ter tantos prédios e carros. Imagino que os papagaios e outros animais deviam ser mais felizes nessa época. Aprendi que outras regiões, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, também eram habitadas por indígenas e que muita coisa mudou de lá para cá. A lagoa era bem maior e veio diminuindo, dando lugar a prédios e asfalto. Também estou entendendo que é muito importante preservar a sabedoria da nossa ancestralidade para que a história de um povo possa ser compreendida, baseada nos conhecimentos e saberes das pessoas mais velhas, que viveram em outras gerações e conhecem as tradições e cultura desse povo. Uma universidade indígena em nossa cidade valoriza e preserva os saberes e as culturas dos povos originários do Rio de Janeiro, daqueles que estão aqui há centenas de anos, muito antes dos colonizadores europeus. Assim, a história de nossa cidade pode ser contada por quem realmente deu início a ela. Obrigada por compartilharem tantos conhecimentos. Com carinho, Dandara. Pessoal, perceberam que a Dandara escreveu a mensagem dela com base nas perguntas que foram feitas no material do estudante? Depois de ler o conteúdo do material, a Dandara refletiu sobre o que aprendeu e se sentiu motivada a escrever essa mensagem. E o que você achou dessa mensagem? Está coerente com tudo que estamos aprendendo? Eu acho que tá. E nós aqui, no nosso De Olho na Escrita, ficamos atentos ao que a Dandara escreveu. E você? Que tal você fazer uma pesquisa sobre uma das etnias dos povos, presentes na aldeia Maracanã? O que você vai escrever sobre as transformações que a nossa cidade vem sofrendo desde os povos indígenas que deram origem à nossa cidade? Você também pode escrever sobre os povos que viveram aqui, os tupinambás, que deram origem aos cariocas, como contou a professora Aline, ou sobre os tamoios, que viviam na região onde hoje fica a Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem outros povos também citados no material. Pesquise. É isso, gente. Vamos em frente, de olho nessa escrita, com tudo que vocês estão aprendendo sobre a história dos povos originários, que são parte fundamental da história da nossa cidade. Até a próxima!